Como foram aí a prova de como vocês foram aí na prova de matemática? Bem, não é problema não. Eu não vou apagar o quadro porque o tempo tá bem corrido, porque eu ainda tenho que fazer revisão. Hoje nossa rotina foi bem puxada, fizemos prova, aula de inglês e agora revisão. Então não dá pra enrolar muito, senão vocês vão ficar um pouco prejudicados com a revisão, né? Então, de história, nosso conteúdo é a vida dos primeiros grupos humanos, tá? Como eu tô com a prova bem fresquinha na cabeça, o teste bem fresquinho, eu vou fazer uma revisão mais de acordo com o teste de vocês, tá bom? Vamos lá. Como nós vimos, qual é o continente que foi o berço da humanidade? Continente africano, tá bom? Continente africano, tá bom? O continente africano foi o berço da humanidade. De acordo com as pesquisas com os historiadores, lá foi onde surgiu, né, a humanidade em si, ok? Bom, como viviam os primeiros grupos humanos? Vamos lá. Nós estudamos que eles registravam alguns acontecimentos com pinturas nas paredes das cavernas. Qual era o nome dessa pintura? Pinturas rupestres. Isso aí, eram as pinturas rupestres. O que eram essas pinturas rupestres? Como eu falei, eram pinturas feitas nas paredes das cavernas e nessas pinturas eles estavam registrando algum acontecimento importante, alguma caça, algum bicho que eles viram. Eles fazem risquinhos, né, para estar como se fosse contando os dias. Eles registram rituais feitos por eles e assim por diante. Então hoje nós registramos por meio de fotos, de textos e entre outros. Como eles não tinham uma escrita de fato, eles representavam os acontecimentos por desenhos. Crianças, a maioria das crianças mais novas, elas fazem a mesma coisa, elas não sabem escrever, mas registram por meio de desenhos algum acontecimento importante que aconteceu na vida dela. Da mesma forma, são os primeiros habitantes, os antepassados, né? Eles registravam dessa maneira nas paredes, tanto é que é um dos vestígios que nós temos para saber o que acontecia antigamente. Se não tivesse, como eu já falei diversas vezes, se não tivessem essas pinturas rupestres, se não tivessem os utensílios, as armas que eles faziam, se não tivessem as cerâmicas, entre outros, nós não conseguiríamos compreender com facilidade como era a vida deles antigamente. Como eles viviam, como eles se organizavam. Nós não iríamos saber sobre a megafauna. Por quê? Porque temos os ossos desses animais que são os fósseis. E além desses ossos, também tem registros nas pinturas rupestres desses animais que eram enormes. Tá bom? Mais uma coisa. Quem eram os nômades? As pessoas que mudam de tempo no lugar. Nômades? É um lugar que aproveitavam. Não. São Nômade é um grupo de pessoas, não é lugar. É um grupo de pessoas que ficam se mudando de um lugar para o outro para achar alimentos. Isso mesmo. Os nômades, eles não ficam no mesmo lugar, tá? Esses são sedentários. Os sedentários, eles se alojam num lugar e ficam nesse lugar por mais tempo, tá bom? Os nômades, ao contrário. Antes de descobrirem a agricultura, antes de descobrirem essas questões que fizeram com que eles ficassem em um local fixo, eles eram nômades, porque eles iam se locomovendo de um local para o outro de acordo com as suas necessidades, sejam elas de alimentação ou de proteção, de frio, entre outros. Então eles iam se locomovendo de um local para o outro, literalmente em busca de melhorias, né? Para favorecer as suas necessidades. Eu vou ficar num lugar que está muito frio, que não tem comida, que é perigoso para mim? Não. Então, por eles não terem condições de permanecerem até então no mesmo lugar, eles estavam andando grandes distâncias, né? Percorriam diversos lugares por serem nômades, tá bom? Eles ficavam por alguns dias no máximo num local alojado.
se alimentando e tudo mais, mas logo em seguida eles iam se locomovendo. Tanto é que até hoje existem alguns nômades, né, que são ciganos, tem outro povo, que eu não me recordo muito bem o nome, tá bom? Vamos lá. Com relação à domesticação do fogo. A domesticação do fogo foi quando eles aprenderam a controlar o fogo, tá? E esse foi um grande acontecimento histórico para a humanidade. Então, a descoberta do fogo foi sim um grande acontecimento para a humanidade. Porque se não fosse o fogo, antigamente, muitas coisas não poderiam ter deixado de acontecer. Então, eles descobriram o fogo, eles inventaram o fogo? Descobriram, mas de que maneira? De uma forma natural, observando a natureza. Não somente quando os raios batiam nas árvores, mas também quando ficava muito seco, aquele sol muito forte e acabava queimando aquela palha. E eles aproveitavam aquele momento para pegar aquele fogo. Daí eles perceberam que se chocassem uma pedra na outra, iria gerar uma faísca, e essa faísca iria ter um fogo. Então, a partir do momento em que eles fizeram essa domesticação do fogo, eles começaram a controlar o fogo. De que maneira? Sabendo que hora ele queria acender ou queria apagar. Então, eles conseguiram controlar o fogo, tá bom? Na nossa casa, a gente tem um fósforo. É uma maneira de criar, né, de fazer o fogo. Mas eu não quero, eu assopro. Ou nem risco o fósforo. Então, eles começaram a dominar o fogo. Então, quando eles começaram essa domesticação, tiveram vários pontos positivos. Que foi se aquecer do frio, iluminar os lugares quando eles dormiam. Além disso, assustar, né, alguns animais. E também esquentar seu alimento. Então, o fogo trouxe vários benefícios para eles, tá bom? Então, gente, deixa eu ver aqui a outra. Enfim, sobre os primeiros habitantes no território brasileiro, eu vou perguntar quem são esses povos, certo? Eu vou perguntar quem são eles. E quem são eles? Sambaquis, Lagoa Santa, de Lagoa Santa e tradição umbu. Eu não vou perguntar especificamente o que cada um deles fez, a tradição deles, não. Vou perguntar quem são eles. São os Sambaquis, Lagoa Santa e tradição umbu. São esses três grupos os primeiros habitantes do território brasileiro, tá bom? Então, esses três grupos, mais uma vez eu vou repetir, que são os Sambaquis, Lagoa Santa e tradição umbu. Esses três grupos, foram um dos primeiros habitantes do nosso território. E eles investigaram que cada um teve os seus vestígios. Cada um teve o seu modo de vida e cada um teve a sua alimentação. Tanto é que eu falei, se eu estou num lugar que só tem lesma para eu comer e formiga, vai ser o seu alimento. Por quê? Porque você não está habituado a comer outras coisas. Então, conforme você vai se mudando de local, e no caso eles, né? Eles iam se mudando de local e iam percebendo que aquilo ali podia ser uma comida, eles comiam, tá bom? Eu falo hoje pra vocês, comiam isso, aquilo, outro, ai, que nojo. Mas, tudo isso vocês falam que nojo, por quê? Porque nós temos um hábito alimentar diferente. Porque é o que está no nosso meio, é o que está sendo oferecido para nós. Se eu falar um alimento, pé de galinha, tem gente que vai achar horrível, nojento, misericórdia, tira de mim. Mas tem gente que já gosta. Por quê? Porque faz parte da alimentação daquela família. Então, se por um acaso o alimento do mundo acabar, pronto, acabou, você vai ter que se virar com o que tem. A gente vai começar a se alimentar literalmente do que tem. Se a gente vê um bicho, a gente vai querer matar para comer. Porque é questão de sobrevivência. Eu preciso de energia para eu conseguir andar, para eu conseguir fazer as coisas. E de que forma eu consigo essa energia? Me alimentando. Beleza? Então, mais uma vez, os três povos são Sambaquis, Lagoa Santa e tradição umbu. Ok?
Então, de história, é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Agora, em geografia, que é lá na página 3. Bom, daqui não tem. Bom, achei! Qual é o nome do lugar onde nós encontramos os vestígios da ocupação do território? Sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos. Eu vou perguntar o nome dele, tá? Sítios arqueológicos. Esses sítios arqueológicos são aqueles lugares, ó. Aqueles lugares enormes que dentro daquele local eles estão achando vários vestígios. Ele não achou apenas um. Ele achou vários vestígios de habitantes que moraram, que passaram por aquele local. Bora lá, gente. Tenta direito, por favor. E em geografia, eu perguntei sobre a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Foi uma questão de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Pindorama. Quem deu esse nome para o Brasil? Os indígenas, os tupi-guaranis, ok? Então, quem nomeou o Brasil de Pindorama foram os indígenas tupi-guaranis. Ponto final. O que significava Pindorama? Por que eles deram esse Pindorama? Terra das palmeiras. Porque nesse território brasileiro existia uma grande diversidade de palmeiras. Uma grande diversidade mesmo, tá bom? Aí depois de um tempo, eles modificaram o nome do nosso território para Brasil. Por quê? Por conta do pau-brasil, ok? Que era uma planta que tinha em grande quantidade aqui no Brasil, ok? Bom, a vida dos indígenas permaneceu a mesma depois de 1500? Não, por quê? Porque nessa época, os portugueses chegaram ao Brasil. Eles chegaram ao Brasil e pouco se importaram com quem já habitava esse território. Eles não faziam questão de procurar saber a religião, a cultura, o modo de vida, a língua, a alimentação, de forma alguma. Eles chegaram dominando aquele local e, consequentemente, fazendo os indígenas de escravos na extração, né, do pau-brasil, tá bom? Da madeira. Então, eles não chegavam respeitando, conversando, tentando se modificar, tentando se agrupar com eles. Muito pelo contrário. Os indígenas sofreram muito. Tanto é que nós falamos sobre a população indígena. Que antes de 1500, o Brasil inteiro, de ponta a ponta, era habitado por indígenas de diversos grupos. Quando os portugueses chegaram aqui, a população indígena foi diminuindo cada vez mais de uma maneira grandiosa. Por quê? Porque não aguentavam e acabavam morrendo por conta das brigas, doenças desconhecidas e também fugiam, tá? Então, por vários anos, isso foi acontecendo. Tanto é que até hoje em dia, atualmente, eles continuam lutando para permanecer as suas crenças e continuam lutando pela sua terra. Eles não, alguns até convivem, né, em sociedade e tudo mais, mas eles não deixam as suas crenças de lado. A gente poderia até ter um indígena aqui na nossa turma, mas a gente teria certeza de que muitas das crenças foi passadas de família em família, das suas tradições, e ele permaneceria com elas. Se eu, que sou da Paraíba, lá do Nordeste, eu tenho muitas tradições e crenças de lá, se eu quero que a minha filha permaneça com essa tradição, eu vou ensinar para ela. Filha, é isso. Filha, é aquilo. Filha, é isso. Tradição, que passa de geração em geração. Então, os indígenas permanecem com isso. E os mais velhos sempre ensinam para os mais novos histórias, lendas, tradições, crenças, rituais. Ensinam tudo isso para os mais novos, para que eles permaneçam com essa tradição. Então, atualmente, eles continuam lutando para que eles possam permanecer com a sua cultura
e também lutam pelo seu território, tá? Porque o território do indígena desde então, desde o início, né, desde o princípio, nunca foi aqui na cidade. Muito pelo contrário, ele morava na mata, na selva, e ele sabia sobreviver muito bem naquele lugar, porque ele sabia de onde tirar, de onde colocar, o que fazer, o que não fazer, tá bom? Então, o teste de vocês de História e Geografia é basicamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, quando vocês forem ler, leiam com atenção, prestem atenção nos nomes, tá bom? Porque o teste de vocês está tranquilo, mas só vai ser realmente tranquilo para quem estudar. Quem não estudar vai dar umas batidinhas no tic-tac aqui na cabeça e não vai ser muito bom, tá bom? Então, estudem, não pensem que só por conta dessa revisão, tá suave na nave, vou lá e fazer meu teste. Não. Chegar em casa, estuda. Amanhã de manhã, quando acordar, dá uma revisada. Não é para estudar antes de vir pra escola, antes do almoço, não. Acordei umas 8, 9 horas, dá uma estudadinha, uma revisada e relaxa. Porque se a gente não fazer um teste com a cabeça cheia de coisa, acaba aqui na hora dá um branco, tá? Então, criem esse hábito de estudar à noite, revisar assim que acordar, revisar o conteúdo e depois relaxar, ficar de boa, comer, tomar um banho bem relaxante, né? Escutar uma música, pra poder vir fazer seu teste, tá bom? Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa revisão bem resumida, né? Dos conteúdos do teste, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não! Então é isso. Beijão, bom teste, gente!